O capítulo é o 4, o livro é 1 Pedro. E o texto em que nós vamos ler será do verso 1 até o verso 11. E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava aos pagãos. Naquele tempo, vocês também viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem como eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Você pode fechar os seus olhos uma vez mais e curvar sua cabeça. E por favor, põe a mão sobre o seu coração, sobre o seu peito. Senhor Deus, já foi orado, Deus amado, por esta palavra. Foi orado, Deus amado, por minha vida, que tenho o privilégio de poder transmitir essa verdade. Mas eu também quero reforçar e orar também por cada coração aqui, Pai. Nós podemos sentir do Teu Espírito Santo, Jesus. E como Tu és real em nossas vidas. E como Tu és real em nosso meio. Tu és bom, Deus. Tu és maravilhoso. Pai amado, nós sabemos que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor quer trazer uma mensagem aos nossos corações. Mas nós sabemos que se não estivermos preparados para recebê-la, pode ser que o inimigo venha e a roube. Pode ser que as preocupações da nossa vida tirem de nós o privilégio de degustar da Tua verdade. Pode ser, Pai amado, que ela venha até ser recebida, mas que logo, logo ela venha se perder. Mas, Pai, se tivermos, Deus amado, em nossos corações uma terra preparada, a Tua verdade, ela vai achar, Deus amado, uma boa terra. Ela vai ser plantada e vai germinar e vai gerar frutos que nos levarão até a eternidade. É por isso, Pai, que eu oro por cada coração aqui nesta noite. Oro, Pai, para que o Teu Espírito nos prepare para a Tua palavra. Pai amado, no poder que há no nome santo do Senhor Jesus, todo mal, toda enfermidade, toda distração, todo cansaço, toda fadiga, sai agora no nome de Jesus. Que nós estejamos aqui, Deus amado, plenos para Te ouvir e sermos ensinados e guiados pela Tua verdade. É isso que nós oramos. E se você orou comigo, diga amém. Amém, meus irmãos. Amados, o texto em que nós lemos, nós vamos estar observando todo ele no decorrer de toda essa mensagem. Mas antes de nós entrarmos aquilo que a mensagem tem nos falado, eu queria compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que prepara aquilo que o Senhor vai falar por meio da sua palavra.
O tema que eu trouxe para esta mensagem é vivendo para Deus. Vivendo para Deus. E a verdade é que a nossa vida, meus amados irmãos, você sabe que nós passamos e temos grandes questões que são importantes e que vão realmente definir a nossa jornada. Nós passamos e a nossa vida, ela passa por essas grandes questões. Questões como com quem eu vou me casar, aonde eu vou estudar, ou onde eu vou trabalhar, onde eu vou morar. São coisas que são importantes para nós e que fazem parte da nossa vida. O grande ponto é, meus amados irmãos, e isso é verdade, é que muitas das vezes, e eu estou dizendo isso a você, essas questões elas falam de coisas naturais, falam de coisas que se remetem a essa vida. Porém, quando o Senhor diz que Ele não pediria ao Pai que os nos tirassem deste lugar, Ele fala sim de uma missão e de um propósito. E sobre isso nós vamos falar hoje nesse culto. Mas Ele também nos faz entender que, por mais que sejamos seres espirituais, nós ainda somos seres naturais. Nós ainda estamos nesta terra e vivemos debaixo das leis naturais também. Então, por mais que nós sirvamos a um Deus que transcende aquilo que é material, ou seja, que vai além daquilo que é natural, por mais que nós tenhamos em nós a esperança de uma eternidade que vai além daquilo que é natural, não quer dizer que nós não precisamos nos importar e nos preocupar com aquilo que é natural. Então o cristão, ele não só pode, como ele deve sim, se preocupar o que ele vai fazer da vida, aonde ele vai trabalhar, com quem ele vai se relacionar, quem serão os seus amigos. Isso são coisas importantes da nossa vida, amém? E são questões importantes. O grande ponto, meus amados irmãos, é que nós perdemos muito tempo e dedicamos muitos esforços para responder essas perguntas em nossas vidas, mas existem, e eu acredito, perguntas que precisam ser respondidas em nós, e que eles precisam também de nós, uma dedicação, um esforço necessário para aquilo que nós vamos fazer. Uma dessas grandes questões que eu trouxe aqui seria a respeito da salvação de nossas almas. Nós cantamos hoje aqui sobre um lugar muito distante, aonde o Rei dos Reis está sentado sobre o trono, aonde nós cantaremos e louvaremos para sempre. Para sempre. Você entende o quanto essa palavra é importante? Nós estamos falando, e eu gosto da ilustração do pastor Francis Chan, onde ele, numa das mensagens, ele traz uma grande corda, e ele diz que essa grande corda tem a ver com nossa vida. E nesta corda, imagine você que eu estou aqui segurando a corda, e nesta corda, ele pega a ponta, e a ponta está com uma fita vermelha. E ele diz, olha meus irmãos, sendo essa corda toda a nossa vida, essa ponta vermelha é a nossa vida aqui na terra. E de fato é, meus irmãos. A jornada que nós temos aqui na terra, ela passa pelo crescer, pelo se desenvolver, pelo gerar descendentes, até chegar ao nosso fim, e isso se o Senhor não voltar. É claro que no meio eu sintetizei muito a vida do homem, mas existem muitas questões, mas a realidade é essa. Eu e você somos seres limitados, e muitas das vezes nós temos dedicado preocupação e esforços com aquilo que é natural, e isso é importante, amém? Isso é importante. Mas nós não temos pensado e meditado e tomado decisões em relação à salvação das nossas almas, em relação à nossa vida com a eternidade. E isso é uma atitude bíblica, tanto que em Eclesiastes 7 a Bíblia vai dizer que é melhor estar numa casa que tenha luto do que numa casa que tenha festa. Não porque Deus prefere que as pessoas morram do que as pessoas façam aniversário, não é isso. Mas ele traz um entendimento de que, porque na festa, na casa que há luto, ali há pessoas pensando sobre o fim da vida. Ali há pessoas pensando sobre a eternidade. E muitas das vezes nós não estamos dedicando e buscando uma clareza a respeito disso. Isso, queridos irmãos, isso é muito importante. A questão se eu serei ou não salvo, ou como eu serei salvo. Os irmãos estão entendendo, amém? Eu estou falando sobre salvação, porque salvo é aquele a quem encontrou Jesus. E só para deixar algo muito bem claro, nós seguimos e acreditamos aquilo que Efésios, eu queria que a Samara botasse para mim, Efésios 2:8, um texto que nós conhecemos bastante. Quando nós falamos de salvação,
E nós vamos falar aqui sim sobre ações, porque a palavra de Deus fala de ações. Mas a nossa doutrina a respeito de salvação, ela está muito bem fundamentada em Efésios 2:8, onde ele diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Segura só um pouquinho aí. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Não existe ação nenhuma que nós possamos fazer. Não existe atitude nenhuma que você possa tomar. Você pode passar a partir de hoje a morar na igreja. Você pode passar a partir de hoje a não comprar nada, a não usar dinheiro, a não falar com ninguém. Ainda assim, você não será digno da salvação. Você não conseguirá herdar a salvação. Porque a salvação só é mediante a graça de Cristo Jesus. Porém, o texto continua no verso 9, versículo 9, onde ele diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Aí o verso 10, ele completa o mesmo texto: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus. Só um momento. Não é por obras que nós somos salvos, amém? É pela graça de Cristo Jesus, amém? Porém o texto continua dizendo: para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andemos nela. Não pelas obras que eu sou salvo, mas existem obras dentro da salvação. Como assim, meu irmão? Enquanto as outras religiões ensinam que você conhece, ouve falar do seu Salvador, você começa a trabalhar e agir de maneira que agrada a Ele, e então o seu Salvador vai e te salva. A gente não acredita nisso. O que a gente acredita é que quando encontramos a Cristo, Ele já nos salvou. E agora salvos, nós passamos a andar de uma maneira que agrada o seu nome. Você entendeu? Não há mérito em nossas ações. O que nós fazemos não é para tentar herdar a salvação. Não, nós fazemos porque pela graça de Cristo Jesus, Ele nos deu a sua salvação. É porque Ele nos deu por meio da sua graça. Nós não fazemos por obras para ser salvos, mas uma vez salvos, vivemos como pessoas que foram transformadas por Cristo. Vivemos como pessoas que fomos transformadas por Cristo. Porém, queridos irmãos, dentro dessa caminhada de salvação, e eu peço muito a atenção dos irmãos para aquilo que nós estamos falando aqui no início. Dentro dessa caminhada de salvação, sim, irmão, então se eu já fui salvo, agora é só descansar? Não. Quando a Bíblia vai dizer, onde nós lemos, que fomos criados em Cristo para boas obras, quer dizer que um dia que nós recebemos a sua salvação, Ele nos chamou para andar em boas obras. Caso contrário, aquilo vai nos afastar da sua graça. O Senhor pode muito bem, e assim Ele faz, nos entregar. Mas como nós entendemos que o amor ele existe por voluntariedade, o amor ele existe porque eu e você temos consciência de negarmos a Cristo, temos consciência de irmos contra Ele, temos condição disso porque somos pessoas criadas, dependemos de Deus, mas Ele nos deu essa capacidade sim, e de maneira nenhuma isso reduz a autoridade de Deus, isso reduz o seu poder, não, Ele está lá a oferecer, e aquele que não quiser, esse vai perecer, esse vai ser condenado, mas aquele que decidir caminhar, decidir perseverar nessa salvação, ele vai chegar até o fim. Porém, existem aqueles que param no meio do caminho, porém, existem aqueles que não permanecem no mesmo caminho. E o que nós devemos fazer para chegarmos à salvação? O que nós devemos fazer para chegarmos até esta vida eterna? A verdade é que esta pergunta já foi feita no Evangelho de Lucas, por um fariseu. E se a pergunta foi feita, Jesus respondeu. Então nós não temos aqui o criar, Ele já falou. Quer ser salvo? Ame a Deus acima de todas as coisas. E ama teu próximo como a ti mesmo. Então lembra o que nós falamos? Uma pessoa salva é uma pessoa que ama o Senhor acima de todas as coisas. Mas é também uma pessoa que ama ao seu próximo como a si mesmo. Porque amar a Deus é o primeiro grande mandamento, meus irmãos. Mas o amor ao próximo é uma evidência prática de que realmente nós encontramos o Cristo Jesus. Você está me entendendo, amém? E é aqui, dentro disso, que nós queremos voltar ao texto onde nós falamos. Só fazendo um breve resumo. Você é salvo pela graça em Cristo Jesus. Mas é importante que você permaneça andando como alguém que foi salvo por Jesus. E permanecer andando como alguém que foi salvo por Jesus
é entender que a partir de agora a minha vida é amar a Deus com todas as coisas. É amar a Deus com todas as minhas forças. E amar ao meu próximo como a nós mesmos. E a verdade é que o texto onde nós lemos, os primeiros 2 versículos, eles falam a respeito de Jesus e falam a respeito das nossas posturas. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporeamente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim fazer a vontade de Deus. O que ele está falando aqui? Eu estou falando para salvos, amém? Você foi salvo por Jesus, amém? Então você que foi salvo por Jesus, eu quero te dizer algo. Ame a Deus. E amar a Deus é andar de uma maneira que agrada o seu coração. E nós temos aqui no início desse texto o nosso modelo. Nós temos Jesus, e depois você pode voltar no capítulo 3, onde Paulo vai falar das aflições de Jesus. Ele vai falar daquilo que Jesus sofre por fazer o bem. E tudo isso são para nós exemplos a seguir. Então nós não andamos porque tomamos uma decisão, não, mas porque temos Ele como exemplo. E se amamos a Deus, precisamos viver uma vida que agrada a Ele. Sabe o que é isso, irmão? Santidade. Repita comigo, santidade. Santidade é o estilo de vida que agrada a Deus. E mais uma vez nós vamos falar, santidade não é viver uma vida e ser perfeito, mas santidade é ser separado para Deus. Não é porque nós somos santos em Cristo, andamos em santidade, que somos perfeitos. Pelo contrário, ainda pecamos, ainda falhamos, só não vivemos mais sobre o peso da iniquidade. Só não vivemos mais nisso. Eu gosto da ilustração do pastor Dá. É se você faz uma viagem e no meio da viagem o seu pneu fura. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguma coisa no meio do caminho atrapalhou a sua viagem, furou o seu pneu. Agora você está numa viagem e de 500 e 500 metros o seu pneu fura. O problema está na pista ou está no pneu? Agora o problema é outro, é o pneu. Então essa é a diferença. A gente no meio da jornada, mesmo sendo santo, nós vamos falhar, nós vamos errar. Não é isso que Jesus diz a Pedro? Quando Pedro olha para ele e diz, Senhor, pois me lava todo. Jesus diz, não Pedro, quem uma vez foi lavado, não precisa mais uma vez, senão os pés. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque na jornada e na caminhada, nós vamos ainda nos sujar. Nós vamos ainda nos falhar. É por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã, para a minha e para a sua vida. Você está entendendo, amém? Para mim e para a sua vida. Então andar em santidade não é andar em perfeição, mas é aquele, e eu botei aqui, até aqui, o santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que não ama o chão. Pessoas que amam estar caída, amam estar pecando, essa pessoa não conhece a Cristo, essa pessoa não anda em santidade. Mas alguém santo é aquele que erra aqui, mas levanta e diz, Senhor, tem misericórdia, me ensina, me ajuda a não cair. Isto é andar em santidade. E isto é o estilo de vida que agrada ao Senhor. E quando o Senhor diz, me ame, Ele está dizendo, viva de uma maneira que me agrade. Viva de uma maneira separada para mim. Lute constantemente com o pecado. E como eu luto orando, eu luto lendo a Bíblia, eu luto vindo à igreja, eu luto tendo comunhão. Isso faz parte de amar a Deus. E entenda que o texto, ele vai continuar no verso 4 e o verso 5, ele vai dizer assim, ó. Na verdade, o verso 3, ele vai falar que no passado nós bebíamos, no passado nós nos prostituíamos, no passado nós estávamos em idolatria. E aí o verso 4, ele vai dizer assim, eles acham estranho vocês. Não se lancem por ele na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Verso 4, tá bem aqui. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva, por isso os insultam. Queridos irmãos, andar em santidade de uma maneira que agrada a Deus é entender que as pessoas que outrora eu andava, as pessoas que não andam segundo a palavra, nós vamos ser perseguidos.
Nós vamos ser caluniados. E eu quero dizer uma coisa, eu não estou dizendo que... E tem muito crente que não é que está dando testemunho, está sendo mal educado. Não, irmão, estou sendo perseguido. Não, irmão, às vezes você só é chato. Você só está errado, você só está sendo legalista. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam achar estranha você. Não, eu não estou dizendo para você ser um legalista, e nós vamos já entender isso no final, para onde nós queremos ir para a mensagem. Mas, meu irmão, se o homem lá fora olha para você e não vê uma mudança real em suas ações, não vê algo diferente desde o dia em que você decidiu caminhar com o Senhor, talvez você não esteja vivendo esse estilo de vida de santidade que agrada ao Senhor Jesus. Se as pessoas lá fora olham para você e não vêem nada de diferente, não vêem nada que destoa você de pessoas naturais, pode ser que você ainda não tenha encontrado esse Senhor. Nós estamos falando agora sobre pessoas que agradam a Deus, pessoas que servem ao Senhor Jesus, pessoas que estão debaixo da sua vontade. É isso que nós estamos falando aqui. Nós temos Cristo como exemplo, e se Ele renunciou a si mesmo, se Ele buscou andar de maneira santa, assim precisa ser o meu estilo de vida. Você está entendendo, amém? E é dentro do versículo 7 que eu quero começar a mensagem que o Senhor me deu hoje para compartilhar para a igreja. A fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio de suas orações. Isso aqui, sejam prudentes e estejam alertas. Repita comigo: santidade. Mas o texto é isso que nos confronta. Verso 8. Sobretudo, acima de tudo, algo que é mais importante: amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Nós estamos falando a respeito de santidade, e dentro da mensagem sobre santidade, a Bíblia vai falar que as pessoas lá fora vão nos insultar, as pessoas lá fora vão caçoar de nós. O grande problema e a real é quando nós entendemos santidade errada. É quando esta santidade que nós estamos vivendo, ela não nos separa só do pecado, mas nos separa também das pessoas. Muitas das vezes, nós estamos buscando viver uma vida que agrada a Deus, mas não estamos vivendo realmente a vida que o próprio Jesus teve. Numa tentativa de viver uma vida em santidade, estamos muitas vezes nos separando do pecado, mas estamos também nos separando daquelas pessoas por quem Jesus deu a vida. Você está entendendo, amém? Nós falamos sobre pessoas que agradam a Deus. Nós falamos sobre pessoas que andam como salvos, que são diferentes, que são luz. Mas o texto, ele vai dizer, quando ele fala para a gente andar em alerta, para a gente andar perseverante, aí ele vai no versículo 8 e diz: sobretudo. A palavra sobretudo é exatamente isso. Acima de tudo, antes de todas as coisas, amem uns aos outros. Nós entendemos amar a Deus acima de todas as coisas errada quando nós pensamos que a nossa santidade só serve para nos tornar pessoas melhores, mas que nós não nos tornamos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. A nossa vida com Deus, meus irmãos, ela tem a ver com as pessoas que estão ao nosso redor. A santidade não é para nos afastar das pessoas, mas para que Deus se manifeste através de nós até as pessoas. Sabe o que muitas vezes nós temos visto? Temos assumindo um papel religioso. Ah não, eu sou crente agora. Ah não, eu sou certo agora. Irmão, se você está passando por um processo de conversão, e que bares são lugares ruins para você, e que algumas rodas de amigo vai lhe fazer pecar, se algumas conversas para você vão lhe fazer, se afaste, corra deste lugar. Mas se você encontrou uma nova vida em Cristo, se a sua vida está no Senhor, e essa caminhada sua não lhe serve para que você olhe para os lados e vejam as pessoas que estão ao seu redor, pode ser que você entendeu errado todo o Evangelho. Você entendeu que santidade é separar você deste mundo, e não é. Porque o próprio Jesus vai dizer: eu fiz vocês santos, vocês são geração minha, vocês são meu povo, mas eu não oro ao Pai que os tirem dessa terra, porque esta terra precisa de vocês, porque este povo precisa de vocês.
Andar em santidade, uma vida de santidade, não é ter menos das pessoas em nós, mas é ter menos de nós e ter mais de Deus. E sabe o que é ter mais de Deus? É se mover como Deus se move, é amar como Deus ama, é andar como Jesus andou. Eu não posso dizer, olha, o irmão está crente, o irmão está santo, por quê? Porque ele está na igreja, ele dá glória, ele dá aleluia. Se for por isso, Jesus não passava no nosso crivo de santidade, como não passou no crivo dos fariseus. Assim estavam os fariseus, as roupas deles eram diferentes, o andar deles é diferente, as conversas deles eram diferentes, pessoas comuns não tinham acesso, mas nós temos o nosso modelo. Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso modelo? Sentado à mesa num casamento, andando pelas ruas de Jerusalém, sentando com prostitutas, sentando com ladrões, sentando com mentirosos, tocando em leprosos. A nossa santidade a Deus, viver uma vida santa a Deus, que nos afasta do propósito de Deus, isso não é santidade, irmão. Santidade é ter mais de Deus em nós. E eu não posso dizer que eu tenho mais de Deus em nós, porque eu só choro na igreja. Eu não posso dizer que eu tenho mais de Deus em nós, quando isso só me serve no meio dos meus irmãos. E a pergunta que eu faço agora é: de que maneira a minha vida com Deus tem afetado as outras pessoas? Porque se eu não carrego um testemunho diário ou semanal de pessoas que encontram Jesus por meio da minha vida, eu quero dizer uma coisa a você: você se transformou em um bom religioso, mas não entregou a sua vida totalmente a Cristo. E se isso não passa por você sendo uma preocupação, você aprendeu a ser um bom crente, só não aprendeu a ser um bom cristão. Só não aprendeu a ser um bom cristão. Porque ser cristão é andar como Jesus andava. Ele estava no meio, mas ele não se contaminava pelo meio, ele era separado. Mas mesmo no meio, o meio era afetado, porque Jesus, ele se transforma em um canal para a vida daquelas pessoas. Filipenses capítulo 3, eu gosto desse texto. Filipenses capítulo 3, o verso 12. Paulo fala: não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quando ele diz eu fui alcançado por Cristo Jesus, o que falta na vida de Paulo? Ele já foi alcançado, mas ele diz, mas é para isso que eu fui alcançado. Foi para alcançar. Eu fui alcançado, foi para continuar a testemunhar. Eu fui alcançado, foi para continuar a derramar. Quando nós estávamos aqui no nosso culto de Réveillon, nós falávamos a respeito de fidelidade em nossa missão, e isto é verdade. O texto, eu queria que a Samara voltasse ao versículo 10 de 1 Pedro 4. O texto em que nós lemos, ele responde o porquê. E lembre, o tema da mensagem é vivendo para Deus. O porquê nós precisamos fazer isso? A própria palavra nos responde, porque Deus nos mandou, porque esse é o modelo de Jesus. O como nós vamos fazer isso? E essa é a grande questão. Irmão Júnior, eu amo a Deus e eu quero muito amar as pessoas. Irmão Júnior, eu amo a Deus e eu quero muito amar as pessoas. Eu quero muito ser esse cristão que carrega testemunho. Mas irmão, eu não prego que nem você. Mas irmão, eu não evangelizo que nem irmão Zé Carlos. Irmão, eu não tenho coragem de entrar no hospital que nem os irmãos entram. Irmão, eu não tenho. E nós usamos uma série de desculpas para justificar a nossa ausência neste mundo que precisa de Deus. Mas é tão maravilhoso que o texto em que nós acabamos de ler, ele vai continuar dizendo: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Repita comigo: múltiplas formas. Repita comigo: multiforme graça. Em outras versões é essa palavra que vai dizer. O que é isso, irmão Júnior? O que é as múltiplas formas da graça de Deus? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a maneira como Deus me usa
para ser canal de Deus na vida de outras pessoas, pode ser que não seja a mesma forma que você é usado. E o texto vai deixar um pouco mais claro no 11, quando ele diz: se você fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Mas ele vai dizer: se alguém serve, faça-o com a força que Deus lhe provê. Quando nós falamos sermos fiéis à nossa missão no primeiro culto, e a mensagem que nós estamos trazendo é: irmão, você ama a Deus, amém? Você quer ser santo para Deus, amém? Santidade não é ter menos, não é só ter mais de Deus, é também ter menos de você. E é deixar que Deus faça através da sua vida. E como é que Deus vai fazer? Através da sua multiforme graça. Deus me deu a graça de pregar o seu evangelho, de ser alguém que transmite pela fala, glória a Deus por isso. Mas alguns irão servir, alguns irão abrir as portas de sua casa. Vocês lembram da mensagem do pastor Celan? Alguns serão hospitaleiros, alguns darão caronas, alguns farão comida. Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Alguns mandarão mensagem no WhatsApp, alguns mandarão vídeos no YouTube. Irmão, Júnior, tudo isso é de Deus, irmão. O nome disso é multiforme graça. O grande ponto não é a maneira como nós vamos fazer, é se realmente nós estamos vivendo uma vida onde Deus é a nossa prioridade e onde nós realmente estamos buscando viver uma vida que glorifique a Deus. Andar e amar a Deus, isso tem nos afastado das pessoas ou tem nos levado mais para perto dela, porque isto é a grande diferença. Nós citamos o texto de Lucas, quando o fariseu pergunta ao Senhor: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: ama a Deus e ama o teu próximo. Sabe qual foi a segunda pergunta do fariseu? Quem é o meu próximo? Porque o fariseu, de muitas maneiras, ele demonstrava o seu amor a Deus. Ele realmente era alguém separado, vamos dizer assim. Ele realmente era alguém que dedicou a sua vida para a religião, dedicou a sua vida para as escrituras, dedicou tudo que ele tinha para isso. Mas uma coisa: tudo bem, mas quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Irmão, se você diz que ama a Deus, mas este amor não está sendo transmitido até outras pessoas, você aprendeu a ser um crente, mas não se transformou em um cristão. Porque se santidade para nós é viver dentro da igreja, Jesus não era alguém santo. Se santidade para nós é aprender a andar no meio dos crentes, Jesus não era santo. Porém, Jesus não se foi achado em nenhum momento como pecado. E o que a Bíblia vai nos dizer? Seremos perfeitos como Ele? Não. Ele diz: mas tenhamos o mesmo pensamento. Eu milito contra o pecado. Eu mato a minha carne. Eu esbofeteio a minha carne. Para quê? Para que Cristo seja visto através da minha vida. Para que pessoas possam chegar até a salvação. Se você entende que Deus te chamou e que entende que você foi salvo por Ele, eu quero dizer uma coisa: existe um propósito para a tua vida. Você pode olhar para o teu irmão do lado e dizer: irmão, existe um propósito de Deus na tua vida. E esse propósito tem a ver com outras pessoas. Quantas pessoas hoje nos cercam e o culto é culto de missões, e nós precisamos falar a respeito disso, porque Jesus chama religiosos de sepulcros caiados, pessoas que têm a aparência, mas na essência a morte. Quando nós entendemos o evangelho errado, a nossa jornada se torna errada. Nós não estamos te ensinando aqui a você ser crente, nós estamos te ensinando que a partir do momento em que você entrega a vida a Cristo, você é de Cristo. A partir do momento que você entrega a sua vida e você diz: agora Cristo, o Senhor vem morar em mim, você se torna dele. E se tornar dele não é dizer agora eu que vou, tu vai para o meu lugar. Não. É assumir sobre nós a vida de Cristo. E a vida de Cristo tem a ver com as pessoas, tem a ver com outras pessoas. Como anda a tua rua? Como anda os teus familiares? Como anda as pessoas no teu trabalho? Elas estão vendo a Cristo? Elas estão usufruindo de toda essa tua santidade? Ou você só é aquele cara que não bebe? Ou você só é aquela mulher que não trai o marido?
Eu não estou dizendo que isso é... Não estou dizendo isso. Mas santidade é ter mais de Deus em nós. E ter mais de Deus em nós quer dizer que as pessoas que nos cercam vão ser afetadas por Deus em nós. Vão ouvir a palavra dele. Andar com Cristo e viver para Cristo é entender que ele nos chama para viver esta vida. As pessoas à nossa volta precisam glorificar o nosso Deus. E de que maneira nós vamos fazer? Eu não tenho como te dizer. Eu só sei que Deus quer te usar. Eu sei, se você me perguntar de que maneira, Júnior, Deus, talvez eu lhe tenha uma ideia de como o Senhor vai me usar. Mas nós servimos a um Deus de multiforme graça. E eu compartilhei no culto e mais uma vez eu falo, o meu grande erro, e um dos grandes erros que eu cometia quando comecei a pregar, foi tentar pregar a pessoas que elas tenham o mesmo chamado que eu tivesse. Que elas vivam o mesmo estilo de vida que eu estava vivendo. E não é assim. Deus me chamou para isso. Eu preciso viver para isso. Eu não sei para que Deus te chamou. A quem você vai afetar. Eu sei que Deus te chamou para algo. E viver para Deus é viver a vida que Cristo viveu. É lutar contra o pecado. É buscar andar em santidade. É orar, é jejuar, é ter uma vida, é passar por difamações, é tudo isso. Mas sobretudo, é amar, sobretudo. Guarde essa palavra. Sobretudo. O que está acima de tudo é amar o nosso próximo. Porque o amor é a causa dos perdões dos nossos pecados. Viver a vida de Cristo tem a ver com as outras pessoas. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.